Deus fala com a gente? Acredita, querido? Acredita. Queria que você prestasse bastante atenção naquilo que Deus tem para nós esta noite. Eu vinha para o culto e eu vinha pensando naquilo que o Espírito tem falado ao coração. Sabe quando você sente, posso dizer nada mais que isso, como se Deus estivesse dando hoje a última chance? Você entende isso? Esse sentimento está no meu coração à tarde. Eu tenho peso nisso aí. É como se Deus hoje estivesse dando a última chance. Eu não sei se é para mim mesmo, se é para alguém, mas está ardendo no meu coração aqui. Eu preciso compartilhar isso com você. Às vezes a gente vai se acostumando com essa vida de membro de igreja, membro de banco. A gente vai se acostumando. A gente se acostuma às vezes com tomar santa ceia. A gente se acostuma a frequentar a igreja às vezes uma vez por mês. Tem uma turma que já se acostumou até a não vir mais na escola dominical e achou motivos que justificam isso. Aí é com você, irmão. Isso é um perigo para nós. Quando a gente se torna religioso, a gente se acha salvo porque a gente se batizou nas águas, e é aquela máxima de que uma vez salvo, salvo para sempre. É verdade, é verdade. A graça de Deus é um dom gratuito de Deus. O próprio Deus deu a graça de salvação, mas o próprio homem pode perdê-la. Aí alguém vai dizer assim: não, mas a graça nunca será retirada, já que Ele deu. É só você fazer uma interpretação. Se eu me afasto de Deus, se eu não ando com Deus, essa graça, vivendo eu erroneamente, aonde eu estiver, essa graça será a tal ponto de que mesmo eu rejeitando, eu serei salvo? Não, não. Ele morreu de braços abertos lá na cruz. Deus, você já sabe, nos amou de uma maneira especial, tremenda. Fez por nós o que eu não faria. Imagina eu pegar o meu filho Mateus e colocar o Mateus para morrer crucificado. Olha, irmãos, eu não cheguei nessa plenitude de amor, mas Deus, Ele fez. Ele deu o seu Filho Jesus, que sentiu dores, que padeceu, que foi humilhado, constrangido, mas Ele cumpriu a missão. A gente não pode tratar a salvação como se fosse alguma coisa que hoje eu quero, eu vou na padaria comprar pão. Hoje eu não quero, aí eu não vou. Não. Deus sente saudade da gente. Deus sente saudade. A Bíblia diz que o Senhor descia lá no Éden, na viração do dia, para conversar com Adão e com Eva. Pastor, mas Ele não é onisciente? Mas Ele quer mais. Em que sentido? Ele quer relacionamento. Relacionamento. Vocês estão lembrados de uma palavra que Deus me deu há um tempo atrás aqui? Daniel capítulo 5. É isso mesmo. Quando Belsazar, ele pede as taças de ouro do templo que o pai dele, Nabucodonosor, tinha levado, e ele extrapola disso, e ele pede que os seus servos vão buscar as taças que eram consagradas lá no templo, para que ele possa beber junto com os seus membros lá da festa.
E aí o texto diz que a mão apareceu diante da parede, quando ele fez aquilo, e começou a sentenciá-lo sobre Mene, Mene, Tekel, Parsim. E aí ninguém conseguiu descobrir aquilo, e chamaram a mãe dele, fica sabendo do que ele está passando, e vai e diz assim: olha, há no reino um homem da época do teu pai, que ele era cheio do Espírito dos deuses, ele revelava aquilo que ninguém conseguia, e o nome dele era Daniel. E o texto diz que quando Daniel entrou na presença do rei, com 82 anos, o rei olhou para ele, Belsazar é o nome do rei, olhou para ele, viu um velhinho, e disse assim: és tu aquele Daniel? És tu aquele dos 16 anos? O Espírito do Senhor, o seu Deus, ainda fala com você? O rei perguntou. 66 anos esquecido na Babilônia pelo novo rei. Mas chegou a hora em que ele precisou, obrigado, Daniel 5,13, que ninguém podia interpretar. Quando ele entra na presença do rei, perante os príncipes que estavam ali, o rei pergunta: és tu aquele Daniel? Aquele que ele está dizendo: você ainda é o mesmo? Você ainda é o mesmo? Deixa eu lhe fazer uma outra pergunta. Você ama a Deus que nível? Que nível? Qual é a intensidade do seu amor por Deus? Segura essa pergunta, porque esta mensagem não pode mais pregar. Esse tipo de mensagem o público não quer mais ouvir. O público quer ouvir mensagem autoestima, uma mensagem que te deixe relaxado, que não te confronte, não nos confronte. As pessoas não querem mais ouvir essa palavra. Tem duas correntes teológicas, a pré e a pós-tribulacionista. A pré-tribulacionista é aquela que acredita que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Eu faço parte dessa corrente, acredito nisso, a denominação acredita nisso. A maioria dos pentecostais, alguma corrente que pensa diferente, que pensa que nós seremos, o arrebatamento será algo que talvez já aconteceu, é o pós. Eu estava sentando ali, e a Fernanda sempre me fala isso lá em casa. Ela fala assim: Kleber, está morrendo gente. Irmãos, o ano passado morreu tanta gente, mas tanta gente fora do comum. Tanta gente. Começou o ano, morreu tanta gente. Eu fiquei pensando, meu Deus, e se o arrebatamento já aconteceu e eu não subi? Tem consolo? Não, não tem, mas vocês tudo estão igual eu. Isso não é consolo, mas é para a gente pensar. Qualquer hora dessas, a Bíblia diz que será num abrir e fechar de olhos. Será num abrir e fechar de olhos. Abra a sua Bíblia comigo, livro de Gênesis, capítulo de número 6. Deixa eu conferir, isso mesmo, capítulo de número 6. Quem pode dar um glória a Deus aí que dê? Aleluia. Eu vou ler alguns versos do capítulo 6 e alguns versos do capítulo 7. O Senhor, verso 5, o Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra, e viu que todos os seus pensamentos e seus propósitos eram sempre inteiramente maus.
E o Senhor se arrependeu de tê-los criado e colocado na terra. Isso lhe causou imensa tristeza. O Senhor disse: eliminarei da face da terra essa raça humana que criei. Deus estava bravo aqui, hein? Sim, e também destruirei todos os seres vivos, as pessoas, os grandes animais que rastejam pelo chão e até as aves do céu. Arrependo-me de tê-los criado. Deus estava bravo e triste aqui. Noé, porém, encontrou favor diante do Senhor. Este é o relato de Noé e sua família. Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo, e andava em comunhão com Deus. Versículo 11. Deus viu que a terra tinha se corrompido e estava cheia de violência. Deus observou a grande maldade no mundo, pois todos na terra haviam se corrompido. Assim Deus disse a Noé: decidi acabar com todos os seres vivos, pois encheram a terra de violência. Sim, destruirei todos eles e também a terra. Construa uma grande embarcação, uma arca de madeira de cipreste, e cubra com betume por dentro e por fora, para que não entre água. Divida toda a parte interna em pisos e compartimento. A arca deve ter 135 metros de comprimento, 22,5 de largura e 13 metros e meio de altura. Deixe uma abertura de 45 centímetros debaixo do teto ao redor de toda a arca. Coloque uma porta lateral e construa 3 pisos na parte interna, inferior, médio e superior. Preste atenção. Em breve cobrirei a terra com um dilúvio que destruirá todos os seres vivos que respiram. Tudo que há na terra morrerá. Com você, porém, firmarei minha aliança. Portanto, entre na arca com sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. 22. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. Capítulo 7, verso 1. O Senhor disse a Noé: entra na arca com toda a sua família, pois vejo que de todas as pessoas na terra, apenas você é justo. Leve com você 7 casais, macho e fêmea, de cada espécie de animal puro, e um casal, macho e fêmea, de cada espécie de animal impuro. Leve também 7 casais de cada espécie de aves. Cada casal deve ter um macho e uma fêmea, para garantir que todas as espécies sobreviverão na terra depois do dilúvio. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra. Choverá por 40 dias e 40 noites, até que eu tenha eliminado da terra todos os seres vivos que criei. Deus estava bravo aqui. Noé fez tudo exatamente como o Senhor lhe havia ordenado. Noé tinha 600 anos quando o dilúvio cobriu a terra. Verso 7, último. Entrou na arca, junto com a mulher, os filhos e as mulheres deles, para escapar do dilúvio. Amém? Todos nós conhecemos esse texto, de cor e salteado. Quem frequenta a escola dominical desde pequeno, então, muito mais que isso. Deus, no capítulo 7, passou-se um tempo, o tempo da construção, e o tempo era 100 anos, baseado no tempo em que Deus falou com Noé. Noé tinha 500 anos, naquele tempo os homens viviam muito mais. Ele entra na arca com 600, então há um consenso de que a arca demorou 100 anos para ser construída. Se você ler no capítulo 7, volta um pouquinho no capítulo 7 para mim, o verso 1. Capítulo 7, verso 1. Deixa eu ver aqui. Isso mesmo.
Olha que coisa interessante. O Senhor disse a Noé: entre na arca com toda a sua família, pois vejo que de todas as pessoas na terra, apenas você é justo. 100 anos para construir uma arca. Há 100 anos atrás, Deus se manifesta a Noé e fala para ele construir essa arca. 100 anos depois, as pessoas não mudaram. 100 anos depois, o Senhor continua dizendo para Noé: pega a tua esposa, teus filhos, as mulheres e teus filhos, e entra para a arca. Diz o texto: de todas as pessoas na terra, apenas você é justo. Meu irmão e minha irmã, Ramon, quem anda falando que Jesus, que Deus, Ele só é amor, Ele é mais do que isso. Ele é justo, Ele é soberano, Ele é o Criador. E aconteceu. Interessante que os dias de Noé, só para relembrar, porque não é isso a mensagem, eram tempos de grande corrupção e violência. Faz sentido o que a gente está vivendo hoje na terra? Faz sentido? Tem existido grande corrupção e grande violência hoje na terra? Tem, está. O estado do Rio de Janeiro, irmãos, todos os dias, não é só lá não, mas a coisa está feia. São Paulo, Guarujá, a coisa está difícil, a violência. Sexta-feira mataram um homem em São Paulo por causa de uma bicicleta, e ele não reagiu, ele entregou, na verdade queria o celular dele, por causa de um celular. Era um tiro por dar. Esses dias eu vi uma policial apaisana no semáforo, pararam, levaram a moto, sem qualquer coisa, o cara voltou. Ela não estava nem armada, nem com a funcional, 2 tiros na cabeça dela, por matar. Essa semana ficamos abalados com um pseudo pastor que matou uma menina de 12 anos, 14 anos. Quando a gente fala, irmãos, sobre tomar cuidado aonde você vai, o que você quer ouvir, porque hoje alguns tomam algumas posições, se intitulam líder. Aqui às vezes eu fico assim, às vezes eu sou o último a saber de algumas coisas, para aconselhar, para orientar, já está feito. É o problema de quem a gente às vezes coloca a nossa confiança. Mas uma pessoa que se dizia pastor, matar uma menina de 12 anos, já foi provado que a história não é essa, que ele falastrão e etc. Mas a mídia põe aquilo que vende. Então a terra hoje, ela está cheia de corrupção e violência. Para Noé, a sua missão é interessante, que a missão de Noé era construir uma arca para salvar a família dele e um casal de animal de cada espécie. Essa era a missão. Para Noé foi um teste de fé. E também Noé, ele foi submetido nesse teste a uma confiança nas palavras e promessas de Deus. Deus se manifesta para aquele homem 100 anos antes, quando ele tem 500 anos, fala: eu vou matar esse povo, eu vou destruir tudo, eu vou acabar com isso aqui, só vou salvar você e sua família. A humanidade não era na quantidade populacional que somos hoje, mas era muita gente sobre a face da terra. Se você prestar atenção, não há relato de chuva antes do capítulo 7. Sabe por quê? Porque lá no livro de Gênesis, a terra subiu um vapor. Está escrito isso lá no início, no capítulo 2, 4. Que subia um vapor e regava a terra. Então a humanidade, que chuva, rapaz, que mané, o quê? E eles continuaram vivendo aquele estilo de vida. E Noé recebeu uma palavra. O que representava a arca para Noé? Para Noé não era apenas a construção física da arca. Para Noé, a missão dele, o que Deus tinha falado com ele, a arca representava para ele,
aceitar a preservar a vida. Por isso Deus fala, você vai pegar 7 casais de animais puros, macho e fêmea, dos impuros um só, de aves, ele determina tudo. É isso, você vai acomodar. Agora, irmão, faz sentido para você, no dia certo, a Bíblia diz que os animais foram de 2 a 2. A Bíblia não é para quem não acredita, não, é fé. Você consegue imaginar o leão e a leoa subindo a rampinha da arca? Você consegue imaginar o rinoceronte macho e fêmea sem ninguém mandar? Você consegue imaginar um casal de aves, vamos lá, o calopsito macho e fêmea, parando ali na porta da arca? Foi assim que aconteceu. Um gado, um boi e uma vaca entrando, macho e fêmea. A Bíblia diz que no dia que a arca, no tempo em que a arca ficou pronta, Deus deu o comando para Noé: entra na arca, você e tua família. E os animais foram vindo. Deus mandou que repartisse a arca em 3 repartições. E Noé está lá com seus filhos. E de repente começa a chegar os bichos. Foram do primeiro dia que ele entrou até o dia que Deus fechou a tampa, a porta, demoraram 7 dias. Irmãos, foi animal, hein? Foi animal. Pense como deu trabalho para ajeitar tudo nas baias certinho, arrumar tudo. E chegou mais quem aí? Chegou um jacaré macho e um jacaré fêmea. Quem mais chegou aí? Chegou um cachorro e chegou uma cadela, está aí. Põe lá, arruma lá. 7 dias. Não é loucura para você? Se a gente falasse, você fala, não, mas é Bíblia. Agora o interessante é que Noé, quando ele recebe esse comando de Deus para ele construir a arca, não era só a questão dele manter a construção, fazer uma construção física. Implicava também em Noé preservar e aceitar preservar a vida. Porque ele precisava crer para construir, para que as espécies fossem criadas. Porque o mundo estava prestes a ser julgado pelas suas iniquidades. E é interessante que para Noé construir essa arca, para ele ouvir a vontade de Deus, não é diferente de hoje. Ele precisou de sacrifício físico, sacrifício pessoal e sacrifício moral. Porque em 100 anos de construção, meu irmão, o negócio não foi tão simples. Não foi só ouvir e atender a voz de Deus. Lembrando que as ferramentas não eram as ferramentas que a gente tem hoje. Uma serra elétrica, uma furadeira elétrica. Hoje, às vezes, a gente vê aqui trabalhando na igreja, põe a carga, carrega na tomada, o camarada vem... Tá. Naquela época não, meu irmão. Naquela época, eu me lembro do meu pai que tinha um armário de ferramentas em casa, o arco de pua. O senhor lembrou, né? Não é? É isso aqui, né? Você pega lá, abre, põe a broca, aperta e depois você vai fazendo assim, né? Para ir furando. Para ir furando. Irmão, isso aqui é coisa moderna perto da época de Noé. O arco de pua. Mas dava trabalho, hein, irmãos. Fazer um furo. Às vezes meu pai falava assim, fura aquilo ali para mim. Irmãos, às vezes era aquela madeirona, aquele negócio, a gente cansava o braço, mas tinha que ir lá. Agora na época de Noé, não tinha o arco de pua. Não tinha serra elétrica, não tinha furadeira. Foi sacrifício. Foi difícil e sacrificoso. Exigiu dele coragem moral também. Por quê? Como é que fica alguém vivendo numa sociedade ruim e as pessoas dizendo, esse aí está louco, bateu a cabeça, esse aí está xarope. Final do dia, Noé voltando para sua casa, imagina as pessoas apontando o dedo e falando, e aí Noé, que dia que a arca vai estar pronta? E não chovia. Dia após dia, 1 ano,
1 ano e 1 mês. Todos os dias, eu fiquei pensando, ele não conseguiu mão de obra, não tinha o Ramon nem o Alex lá para ajudar. Quem construiu a arca foi ele e os filhos. Quem vai se atrever a trabalhar num projeto que para eles nasceu falido ou está falido? Então, irmão, você concorda que esse Noé trabalhou, mas trabalhou fisicamente? Serrar madeira de cipreste, madeira dura, de resistência, cortar árvores, não havia madeireira. Vá lá, prepare, acerte. Isso exigiu, imagine num sol desses de hoje, imagine Noé lá mexendo para acertar, para fazer lá na parte superior e na inferior, curvar a madeira no ângulo certinho, sem material humano em quantidade e sem ferramentas adequadas. Olha, esse homem trabalhou. Tudo isso porque ele ouviu a voz de Deus. Antes dele ouvir a voz de Deus, ele já se separou de quem não queria. Nós estamos falando do início. Nós estamos falando de um tempo em que os homens ignoraram Deus. Se a gente for fazer uma analogia dos dias de hoje, irmãos, eu estou ouvindo alguns líderes religiosos afirmarem com veemência que a Bíblia precisa ser reescrita, que não vale mais o que está escrito em alguns livros da Bíblia. Eu tenho visto líderes da linha evangélica, da linha católica, eu tenho visto pessoas dizendo assim, não é bem assim, pode sim viver assim, pode sim continuar assim. Agora imagine nos dias de Noé, em que as pessoas também se afastaram de Deus, não queriam, mas nem de longe, era estupro, era incesto, era morte, era coisas terríveis. Havia uma lei naquela época que se estendeu há não muito tempo. Quem assistiu um filme com Mel Gibson que falava do patriota, havia uma lei dos reis em que a primeira noite de núpcias da mulher não era com o marido, era com o rei. Se você assistir o filme Patriota, você vai ver que essa é a causa, quando o personagem que é real, que existe, quer dizer, existiu, ele se revolta aquilo, porque casava-se com alguém, o dono da terra sabia, e aquela noite não era do marido. A primeira noite tinha que ser com o rei. Isso aqui também acontecia nos dias de Noé. Os donos dos feudos. Como é que Deus olhava de cima para baixo e via essas coisas asquerosas, pesadas demais? Mas se a gente fizer hoje uma comparação com os dias de hoje, como é que está a humanidade hoje? Como é que está? Se entre nós já há posicionamentos de divisão, já existem aqueles que não levam tão a sério e até fazem deboche da palavra. Imagine quem está lá fora, como isso está cheirando para Deus, como o cheiro está subindo para Deus, da podridão que a humanidade está vivendo. Essas questões que a gente vê. Agora, exigiu de Noé esta questão de sacrifício moral. Por quê? Porque ele se tornou um desacreditado na sua sociedade. Ele se tornou um homem sem dar qualquer tipo de credibilidade para ele. É um louco. Eu vou trabalhar com esse cara o quê, meu irmão? Você é um xarope, rapaz. Esse cara é doido. Olha onde ele quer construir esse barco. Não havia proximidade com o oceano. Era muito longe. Não tinha nem questão de 100 quilômetros, era muito mais do que isso o oceano, onde supostamente a arca foi ali construída. O local exato ninguém sabe, mas aonde ela foi encontrada, porque depois que as águas foram descendo, ela pairou sobre um monte,
ela flutuou por muito tempo. Não houve possibilidade de falar se ele está construindo aqui, mas vai jogar ela ali em Caraguá. Não tinha isso. Ele ouviu muita coisa, ele recebeu muito dedo no rosto, ele sofreu muitas piadas. Queridos, e na sua casa, como será que foi o tratamento de Noé para com a sua casa? Esposa, filhos. Eu fico imaginando a esposa deitada com ele de noite, falando assim: você está certo mesmo? Você tem certeza que você ouviu Deus? Fala para ele falar comigo, para me acreditar. Você tem noção, o filho chegando de manhã, tomando café com o pai, fala: benção, pai, abençoe. Ô pai, como é que foi que Deus falou com o senhor? Pai, o senhor não bateu a cabeça? Me desculpa, pai, mas será que o senhor não estava... Imagine essas perguntas internas possíveis dos membros da família para ele. Imagine ele pensando: será o que eles estão pensando? Porque o que sobrou para mim é minha esposa e meus filhos e minhas noras. O que será que as noras de Noé falavam para os maridos? Ei, Sem, fala com seu pai. Fala com seu pai. Eu fui lá no mercadinho outro dia. Aqui já não tinha mercadinho, né? Mas eu fui lá e escutei o povo dizendo que o seu pai está doido. Rapaz, eu estou saindo na rua, a mulherada está me chamando lá, a nora do Doquinho. Você imagine uma nora dessas, abençoada, mas abençoada daquele jeitão, que ficava de noite na cabeça do marido: eu não vou fazer mais não, mas vai sozinho, porque não quer teu pai, não vamos só domingo, não quer teu pai. Imagine uma nora dessa, uma bênção. Pai, você quer ser doido, você não fala com teu pai, você vai morrer com teu pai, o teu pai está lá construindo. Imagine. Aí o sogro chegava: ô sogro abençoado, grande Noé, faz cidade dentro do coração. Imagine quanto Noé se sacrificou moralmente para dar crédito e continuar fazendo a construção. Querido, ele começa a construir quando ele ouve a voz. Ele tem 500 anos. Lá em Gênesis 7, 6 que nós lemos, diz que com 600 anos ele estava quando Deus manda ele entrar na arca. Isso então dá-nos a ideia desses 100 anos que foi necessário para construir a arca, possivelmente. Agora, o que é interessante, Gênesis 2:6, se você quiser conferir, Gênesis 2:6, a parte primeira diz assim: um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Está aí em Gênesis 2:6. Mas do solo brotava a água que regava toda a terra. Não chovia de cima para baixo. A fertilização, o sobrenatural de Deus acontecia de vir. Nós sabemos os lençóis freáticos de água que existem na terra. Deus que fez, Ele conhece todos eles. Então essa água brotava e regava as plantas. Então Noé está construindo uma arca e pregando. Ele está fazendo e está dizendo: por que está construindo? Porque Deus me falou que vai vir uma grande chuva. Que chuva, rapaz! Eles nem tinham esse conceito de cair do céu, porque brotava e regava a terra. Noé, da onde você tirou essa ideia? Porque, rapaz, olha o tamanho desse, que tamanho que é que Deus falou com você? Aí Noé deve ter respondido para eles, com certeza. Deus fala com ele o tamanho e Deus diz assim: olha, você vai construir uma grande embarcação. Essa embarcação, Noé, ela vai ter 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura, 13 metros e meio de altura. Aí imagine as pessoas chegando para Noé e dizendo assim para ele: Noé, deixa eu te dizer uma coisa, desse tamanho, e você vai construir essa arca sozinho,
Porque, rapaz, o pessoal lá da Avenida Marechal Henrique Teixeira Lotz está rindo de você. Eu passei outro dia lá no número 8030, estão dando risada, rapaz. Estão falando que você colou a placa, colou o relé, bugou. Não tem jeito. E Noé, martelando, serrando, foi encontrado recentemente, coisa antiga, estamos falando aí da época um pouquinho antes do rei Davi, porque o ferro, a enxada, o garfo, os filisteus nem permitiam que os israelitas tiveram quando eles dominaram. Você vai ler isso no livro de Juízes. Mas foi encontrado recentemente um arco de serra, possivelmente usado na época dos Juízes. Irmãos, é tão você fala, meu Deus, como é que o cara conseguia serrar uma árvore dessa grossura aqui? Daí o tempo para se construir uma arca, trabalhando com dificuldade, etc. É interessante que nesse tempo os homens não ouviram, não sabiam que antes poderia ter acontecido algo como a chuva vir, mas tinha uma palavra. Tem um homem que resolveu naquela geração não se contaminar, não entrou na vida dos outros, se posicionou. E sabe uma coisa, irmãos, que eu vinha com isso no coração hoje? Noé salva a sua casa, ele salvou a família dele. Se tinha alguém na casa de Noé que ainda estava um pouco desconfiado, penso eu que na hora que a arca ficou pronta, 100 anos depois, e que viram os bichos chegando, talvez alguém já falou assim, tem alguma coisa diferente. Mas só que a Bíblia diz que foi 7 dias para que a arca fosse composta pelos animais. E no 7º dia, Noé levanta e o próprio Deus selou a porta da arca. Não havia mais jeito de homem abrir aquilo, porque foi Deus quem fechou aquilo. É interessante porque nesse tempo as pessoas então olhavam e imaginavam, se rega a terra com o que vem de baixo, pois é, aonde esse cara tirou que vai chover? É como a volta de Jesus. É como a volta de Jesus, em que as pessoas brincam, não se definem por salvação, ainda continuam levando uma vida religiosa, como se não ouvissem as mensagens, não tivesse Bíblia, não lessem, debocham, não valorizam a vida espiritual. Tudo é mais importante do que a vida espiritual e congregacional. É como a volta do Senhor. Eu tenho 57 anos, tem gente aqui com mais de 60, e já ouviu falar disso, já leu sobre isso, já pregou sobre isso, ouviu pregações sobre isso, que Jesus vai voltar, e antes do reino milenário ele vai voltar. Mas como está o nosso coração hoje? Será que nós estamos construindo a arca, a nossa arca? Será que nós estamos construindo para que possamos entrar no reino de Deus, no reino celestial? Estamos construindo, estamos trabalhando para que Deus nos permita entrar, para que Deus nos conduza para o lugar que Ele disse, eu vou vos preparar lugar. Ele disse, e esse lugar aonde eu vou, cabe gente. Será que eu estou hoje construindo a minha arca? Senhores homens que estão aqui, estamos construindo uma arca de maneira que a nossa família possa ser salva? Estamos. Nós, por exemplo, homens da igreja, estamos estudando um livro chamado Homem ao Máximo. Estamos sendo confrontados da figura do que é ser homem ao padrão de Deus. Nós homens estamos exercendo o que Noé exerceu. Nós estamos trazendo as rédeas para dizer, filha, filho, bem, não é assim. Você já orou,
Já leu a palavra hoje? Não. Hoje eu não vou no culto. Como é que é? Porque os meus amigos, todo mundo, você já sabe a frase, você não é todo mundo. Nós estamos conduzindo a família, estamos construindo a arca. As mulheres aqui, as que são casadas, as que não são, as solteiras, as viúvas, as que são divorciadas, separadas, não interessa. Vocês estão construindo a arca? Vocês estão construindo? Pastor, como é que é? É dia a dia, é esforço, é cuidar de si, cuidar da sua vida com Deus, cuidar da sua integridade. Você está construindo, você tem evitado coisas que não levam a lugar nenhum, você tem valorizado a presença de Deus, você tem valorizado estar na casa do Senhor, você tem valorizado ser membro do corpo de Cristo. Porque eu dizia para o pastor Cláudio Apolinário na rádio sábado, que se eu decepar o meu dedo, é questão de tempo para esse meu dedo ficar fedendo, vai ter que enterrar em algum lugar, mas eu ficarei sem o dedo, mas o corpo continua vivendo, porque o membro decepado do corpo não é mais membro. Para que serve um dedo podre? Para jogar fora. Para que serve um braço podre? Para jogar fora. Mas e o resto do corpo que ficou sem aquele braço? Continua sendo corpo? Sim, continua sendo corpo. Ele não está completo, mas ele continua sendo corpo. O coração está batendo, a mente está funcionando, ele está enxergando, ele está vendo, ele está andando. Tem uma limitação porque perdeu um braço. Mas vai seguir e o organismo vai acabar se reinventando nisso. Eu tenho cuidado desta posição. Eu tenho construído a minha arca. Você sozinha ou sozinho na sua casa como cristão, você tem refletido, tem orado, tem falado com seu pai, com a sua mãe, com os seus irmãos, você tem pregado para eles, dizendo, você precisa aceitar Jesus, vocês precisam voltar para Jesus, você precisa reconciliar com Jesus, Jesus vai voltar, não fala mais comigo, eu não quero ouvir. Faça como não é, construa a sua arca para você salvar você primeiro você precisa se salvar, mas não deixe de pregar, não deixe de trazer mais um para Jesus. Você tem falado quando você se reúne nos almoços, nos jantares, você tem cavado aquelas oportunidades do tipo, me dá 2 minutinhos para fazer uma oração aqui? Aquele discernimento que Deus te dá, você vai agradecer pela refeição e você já começa a invocar o nome do Senhor e falar, Senhor, eu te dou graças por esse alimento que o Senhor colocou em nossa mesa, etc, etc, mas eu te dou graça pelo alimento que veio do céu. Você tem pego essa chave que Deus dá? Porque às vezes a gente só tem a chance de fazer a pregação do evangelho em 1 ou 2 minutos, sim ou não? Pega isso aí, é de graça, viu? Não está cobrando não. Você vai orar na casa de alguém incrédulo, chega lá e fala, posso orar? Opa, beleza, escuta, Senhor, eu te agradeço por esse alimento aqui, mas eu te agradeço também, porque o Senhor é aquele que mata a minha sede, Tu és a água da vida, Tu és o pão que desceu do céu, Tu és o Senhor, Tu me amas tanto que entregou Teu Filho, Senhor, e o Senhor ama essa família, o Senhor ama esses homens que estão aqui, o Senhor ama e tal, amém. Aí as pessoas vão olhar e falam assim, o que você fez? Você não conhece Jesus? Se ele falar, me fale dele, já era, perdeu. Se você for crente, você vai pregar. Você tem construído a tua arca? Porque Noé estava nesses 100 anos, trabalhando. As pessoas passavam e diziam, e aí Noé, como é que está hoje? Noé, acho que chove hoje. Talvez as pessoas olhassem e vissem aquele sol. E Noé trabalhando, e talvez ele parasse e dissesse assim, ainda não, mas vai chover. É mais ou menos hoje. Eu dizendo aqui para você, o Espírito falando para mim, Jesus ainda não voltou, mas vai voltar. Ele vai arrebatar a sua igreja. Pastor,
Eu já escutei crente falando isso. Crente agora. Falou assim, desde que eu sou pequeno eu escuto essa história de que Jesus vai voltar. Falei, você está preparado? A pessoa fica quieta, né? Porque quando a pessoa faz essa declaração, desde pequeno eu escuto que Jesus vai voltar, você pode imaginar que ela já não está tão firme mais. Mas assim também foi nos dias de Noé. As pessoas não acreditavam que pudesse chover. É interessante que construir uma arca, olha só, era uma arca gigantesca, distante do mar e sem previsão de chuva clara. Não havia um sinal hoje de chuva. Eu vim agora pegando a rodovia com a Fernanda. A gente está meio índio, né? A gente olhava assim e falava assim, acho que hoje não chove. Hoje não chove mais. Porque todo dia está chovendo à tarde, então não choveu até agora. Aí o cacique vai e fala, acho que não vai chover mais hoje não. Nos dias de Noé, não choveu anteontem, não choveu a semana passada, não choveu há 1 ano, não choveu há 5 anos, não choveu há 50 anos, mas ele está construindo. Nesses 50 anos, eu não tenho dúvida, o Espírito Santo fala com o irmão Moisés, que escreve o Pentateuco, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. E não dá para ter tudo escrito como a gente quer. Mas eu imagino que Deus, Ele não deixa os seus filhos desamparados. Eu imagino que nesses 100 anos, o Senhor deve ter falado com Noé, segue, vai em frente, eu estou com você. As pessoas não ouviam Deus falar, as pessoas não queriam ouvir Deus falar, mas Noé estava nesses 100 anos de construção, todos os dias ele estava no propósito. Passava alguém e ele dizia, ei, vai chover. É como hoje eu estou dizendo para você, eu queria que você me ajudasse agora. Olhe para a pessoa que está do seu lado, aponte o dedo para ela, agora você pode apontar, aponte o dedo para ela e diga assim, ei, Jesus vai voltar. Diga, olha, a menina está aqui sem ninguém para apontar, diga, Jesus vai voltar. E vai mesmo, para alguns, como a irmã Severina, como o pastor Otávio, irmã Marlene, irmã Tereza, presbítero Celso, meu pai, minhas avós, para algumas pessoas, para elas, Jesus já voltou. Em que sentido? Elas já descansam no Senhor. Segundo a Bíblia, no dia em que Ele se manifestar, os que estão descansando virão primeiro. E os que estiverem aqui preparados, esses se encontrarão com o Senhor lá nas alturas. Esse dia será fantástico. Você vai estar lá? Quem vai estar lá, fica em pé e aplaude Jesus. Deixa eu ver, demorou porque não vai estar? Você vai estar lá? Obrigado, sente-se. Obrigado. Você percebe que nos dias de Noé, construir a arca, além de ser uma construção enorme, gigante, o mar era distante e não tinha sinal de chuva. Quais eram os desafios dele? Críticas. Você está aí na igreja todo dia, cuidado, esse negócio de ficar enfiado na igreja, cuidado, olha o culto, críticas. Não é tudo isso. Para quê? Não é assim. Deus quer o meu coração. Deus não está preocupado com isso ou com aquilo. E isso vai nessa vidinha, vai nessa mediocridade, vai nessa apostasia. A gente se encontra meio que de longe naquele dia. Ei, pastor, fui, irmão, eu preguei todo esse tempo. Nos dias de Noé, ele conviveu com críticas. Eu fico imaginando quais foram os desafios enquanto ele se dedicava à construção. Primeiro, quem aqui é da época do serrote? Tem mais gente aqui do serrote, aquele manual. E a serra, a lâmina que quebra, serrando um ferro. Era a última lâmina, corre lá no depósito. Aonde é o depósito? É 2 quilômetros daqui. Vai lá correndo, precisa serrar isso aqui, precisa montar isso aqui. Nos dias de Noé, os desafios dele, ferramenta. Vamos lá, preciso ouvir você. Que tipo de desafio Noé deve ter vivido naquela época? Mão de obra. Se as pessoas não queriam viver segundo os padrões divinos, muito menos estar envolvido com a obra. Muito menos estar envolvido com a obra. Se eu não acredito, para que eu vou estar envolvido com a barca desse tamanho? Outro tipo de desafio que Noé deve ter sentido: solidão física. As pessoas indo para as festas,
indo para os seus momentos, e ele lá dia trabalhando. Noé deve ter vivido o desafio emocional. Será que Deus falou comigo mesmo? A sociedade que Noé vivia era dominada por incredulidade. Noé vivia ridicularizado, sofreu zombarias, mas ele manteve a dedicação. Manteve a dedicação. 100 anos, irmãos, eu queria que você pensasse agora. 100 anos construindo uma arca, porque ouviu uma palavra que o Senhor ia exterminar a espécie viva fora da arca. Sem umas nuvens, sem uma sombra, sem um oceano perto. Quantas situações vieram contra Noé para fazerem ele desanimar? Irmãos, ser ridicularizado, como isso machuca a gente. Ser injuriado, como isso machuca a gente. Tem pessoas com traumas até hoje se tratando de terem sido ridicularizadas. Gente que traz da época da infância umas brincadeiras, sabe, daquelas de ferir. Gente que põe apelido e não para pensar que apelido às vezes algumas coisas são preconceituosas e etc. Imagine Noé vivendo com isso, mas ele manteve a sua dedicação. Dedicação. E as dúvidas internas que podem ter surgido dentro dele. Imagine ele construindo essa arca. Apesar de não crerem, de desconsiderarem as advertências, todos os dias, quem passava perto de Noé, ele falava: vai chover, acerta a vida com Deus. E as pessoas deviam dizer: vá você. Todos os dias Noé devia chamar as pessoas para o arrependimento. Ele comunicava enquanto ele trabalhava. Mas fique imaginando os escárnios que faziam sobre ele. Imagine você ser constante e construir um barco desse tamanho. E é isso, irmãos, que eu estava sendo ministrado pelo Senhor no meu coração. No meu coração. Deus falava comigo. E talvez sirva para você. Porque se eu pedir agora, perguntar, que é um costume às vezes durante a pregação, quem tem fé aí? Uma boa parte vai ficar em pé, vai levantar. Uma boa parte vai levantar as mãos. Só que não é só questão de fé. Não basta acreditar que Deus existe, porque Ele existe. Não basta acreditar no sacrifício de Jesus lá na cruz. Como não é? Deus falou com ele, sim ou não? Quem é que tinha que construir a arca? Ele. Quem que tinha que ir diante de Faraó e dizer: assim diz o Senhor, liberta o meu povo para que vá sacrificar no deserto? Moisés. Quem que teve que estar na frente rodeando Jericó durante todos aqueles dias? Josué e os homens. Imagine no primeiro dia tocando a arca, tocando as trombetas, e a arca na frente, a arca da aliança. Imagine o segundo, o terceiro dia, muralhas que passavam 2 carruagens de guerra. Imagine os soldados de Jericó, os habitantes de Jericó, falando assim: ei, toca mais alto, que aqui a gente não está nem ouvindo. Imagine o rei Ezequias, o profeta Isaías falando: diga para ele que a virgem filha de Sião zomba deles. Senaqueribe não vai entrar. Não é só questão de fé. Para construir a arca não foi só questão de fé, foi questão também de determinação. Determinação. Quer ver um exemplo? Quantos querem perder 5, 10 quilos aqui esse ano? Diga aleluia. Aleluia. Pronto, você já vai perder. Vai nada. Vai nada. Sabe por quê? Se você não segurar a boquinha santa, se você não cortar os refrigerantes, se você não cortar açúcar por um tempo, se você não fizer exercícios, não adianta você falar como você falou agora: eu quero, então eu vou emagrecer. Não, você não vai emagrecer, tem que ter determinação.
Tem que ter determinação. Ah, eu quero passar num concurso. Então vamos, eu creio que Deus, opa, tá legal. Imagine então que de alguma maneira Deus falasse assim: ei, estou contigo, estou nesse projeto tal, e eu recebesse essa palavra e falasse assim: vou prestar o concurso agora, mas eu fico lá na TV, na tal da Netflix, eu fico lá no PlayStation, eu fico 8 horas jogando bola na academia, eu fico fazendo coisas, mas não, recebi uma palavra, irmão, recebi uma palavra, Deus disse que vai me dar. Isso não basta, porque dentro da fé, a gente precisa se dedicar, dedicar. Eu amo esta casa. Você tem se dedicado a esta casa? É um exemplo. É um exemplo. Você diz: eu amo a minha esposa. Ok. Você se dedica a ela? Você diz para o teu marido: eu amo o meu marido. Você tem deixado ele andar sozinho para a rua e está com essa conversa? Você se dedica a ele? Cuida. Porque não basta dizer que ama. Ah, minha mãe para mim é tudo. Meu pai para mim é tudo. Mas como é que é esse tudo? Tem dedicação. Além da fé, além da dedicação, tem que ter esforço. Levantar cedo para estudar. Para quem entra no serviço talvez 8 da manhã e precisa estudar talvez 2 horas por dia, 1 hora por dia, ele vai ter que levantar 3:30 da manhã, tomar um banho gelado, se sacudir, estudar das 3:30 até umas 6:30 da manhã. Precisa ter determinação e precisa se esforçar. Mas também precisa persistência física. Persistência física. Para Noé construir a arca, ele ouviu Deus, não tinha dúvida. Ele precisou se dedicar, ele precisou se esforçar, e também ele precisou ter persistência física. Mas tem uma aqui, que é das 4 que eu elenquei, que eu acho que ela é bem séria, de todas elas. É a persistência emocional. É blindar as suas emoções, é não fazer o que todo mundo faz, o que estão dizendo, o que estão falando, é não deixar de fazer. Ah, todo mundo está indo, todo mundo está falando, todo mundo está dizendo. Não, é blindar as suas emoções. São pessoas que vão chegar e vão dizer assim: para com essa doideira, para com essa loucura, esse negócio de Jesus, esse negócio de igreja, esse negócio disso, esse negócio daquilo. E você escuta, você dá o teu ouvido para isso. Você dá o teu ouvido para estas coisas. Noé, ele teve que se dedicar, ele teve que se esforçar, ele teve que se esforçar fisicamente, irmãos. Fisicamente. Ele teve que blindar o emocional. Por quê? Porque muita gente deve ter chego para Noé e falado assim: doido, doido. Você acha que quantos homens passaram pela esposa de Noé, quantas mulheres passaram pela esposa de Noé, os filhos de Noé, e falaram assim: teu marido está louco, pula fora desse barco que eu te assumo. Ei, rapaz, vai na do teu pai que você vai acabar louco igual a ele. Ei, rapaz, eu já vi essa história, porque hoje a linguagem é essa. Eu já vi essa história, hein? Não vai terminar bem, meu avô morreu disso, fulano foi assim, eu não quero saber disso. Nós precisamos blindar as nossas emoções. Olha, está difícil. Está difícil, vocês não vão conseguir comprar o som, por quê? Porque está em dólar. Está difícil, uma empresa que vai me assumir, uma empresa que vai fazer isso. Essa é a linguagem do diabo, essa é a linguagem do mundo. Mas a linguagem de Deus para você é: construa a tua arca, que Deus vai fazer a parte dele. Os animais foram, Deus os conduziu, mas Noé precisou se dedicar, se esforçar e blindar o seu emocional. Eu fui pregar na igreja Sara Nossa Terra com o pastor Luiz essa semana, lá de Caçapava. E ele disse uma frase no púlpito que mexeu comigo: o café está caro ou não? Para vocês não está, porque vocês ficaram, para mim está. Carne está cara? Está cara. Para quem gosta de tomar um cafezinho todo dia, não, né? Para quem gosta de fazer um café gelado, batido com os trem lá, para dar um pá. E aí estão dizendo: vai ser difícil, está difícil, vai ser difícil, está difícil, vai ser difícil, está difícil. Rindo, é verdade. É verdade.
Mas eu tenho Deus que é o meu provedor, e que a irmã falou agora há pouco aqui, que Ele é o da provisão diária. Diária. O maná não era para ser guardado, era para ser consumido naquele dia. Deus é Deus da provisão diária. Então, repete comigo: Deus é Deus da provisão diária. Blinde as tuas emoções. Noé teve que escolher: ouvir pessoas ou ouvir Deus. Você entendeu ou não? Ouvir as pessoas ou ouvir Deus. 100 anos para construir uma arca, quando nunca tinha chovido. E sabe o que é interessante? Noé seguiu o que foi determinado. Irmãos, ele recebeu as instruções específicas para construir aquela arca. Não podia ser, a madeira era cipreste, está na Bíblia. Mas vamos lá, me ajuda aí que minha memória falhou agora. Peroba, tauari, não sei se é assim que fala. Qual outro tipo de madeira que existe, pastor Luiz? Cedro, boa. Deus disse assim: eu quero a arca de cipreste. Deus falou que queria de cipreste, mas é o seguinte: o cipreste está só 10 quilômetros daqui, como é que eu vou trazer isso aqui? Quer saber? Ao invés do cipreste, eu vou pegar o cedro. Você acha que Deus teria aceitado? A arca ia dar certo? Por que a gente insiste em querer fazer as coisas do nosso jeito, da nossa forma, achar que Deus vai entender? Deus vai entender, vai. Noé, Deus falou para ele: eu quero a arca desse comprimento, desse tanto de largura, olha, disso aqui, janela 45 metros em toda a lateral da arca, assim, assado. E Noé, ele recebeu e ele foi até o final, seguindo tudo que Deus deu para ele. Ele foi seguindo tudo. E as ferramentas, Deus só falou para ele fazer. Tem coisas que Deus vai dizer assim para nós: eu estou contigo, vai firme nesse processo. Mas eu vou ter que orar todos os dias. Eu vou ter que ler a Bíblia todos os dias. Eu vou precisar jejuar, eu vou precisar me consagrar, para que Deus me fortaleça. Porque vão chegar pessoas e vão dizer: larga a mão disso, para com isso. Ei, desiste disso. Ei, vamos para outro canto. Ei, vamos largar esse negócio de missões. Ser missionário, você está doido? Rapaz, você está tocando na igreja, você ganha quanto por mês? Rapaz, se você tocasse num lugar aí X, você ganhava 200, 300, 400, talvez até 500 por noite. Sim, e tem um monte de gente que está autorizando autoridades eclesiásticas, dizendo que está tudo bem, está tudo certo, mesmo tocando músicas para aquela uma que fala contra Deus lá da Bahia, mesmo tocando música dela, e depois eu estou tocando aqui em cima. Sabe, querido, a gente vê que Noé se arriscou, se sacrificou, e ele usou as ferramentas que tinha. Se Deus está falando com você nesta casa, se Deus tem falado com você, Ele não vai contar com aquilo que você não tem, Ele vai contar com aquilo que você tem. Ele não está esperando pessoas perfeitas, porque nós não somos perfeitos. Nós não somos. Não espere você estar certinho. Não espere você estar alinhadinho. Não espere você mesmo. Quando eu tiver, aí eu vou fazer. Começa agora. Se posicione agora. Dê um ajuste agora. Pare de dar desculpas para você mesmo. Pare de ficar jogando culpa no marido, na esposa, em mim, eu e você. Paremos de ficar jogando culpa no governo. Vamos fazer a parte que a gente tem que fazer. Qual é a parte que temos que fazer? É trabalhar e orar. Jesus disse: olha, vigia e ora. Ele não disse ora e vigia, ele disse vigia e ora. Nós temos que fazer a nossa parte. Ah, pastor, mas eu não tenho. Outro dia eu cheguei para o Fabinho e disse assim para o Fabinho: está lembrado, Fabinho? Eu disse assim, camisa bonita. Eu disse: Fabinho, você canta? Ele disse: pastor, Fabinho, então se prepare, porque daqui a um tempo eu vou querer você ministrando louvor, você cantando e você tocando aqui em alguns momentos especiais.
Só passei a bola e falei, se vira. Quem tem que ensaiar. Aí esses dias eu falei, aí Fabinho, como é que tá? Tá cantando? Tô, pastor. Deus vai usar você, o que você tem, o que você é. Ah, eu preciso de um emprego. Então fica deitado, esperando que o emprego vá lá na porta da tua casa. Não levanta cedo não, não faz currículo não corre atrás, não melhora a tua... Olha, fica nessa de não se ajustar. Ah, eu quero uma casa, Deus vai me dar uma casa, porque alguns vêm para a igreja por causa disso. Mas e aí? E Deus falou que vai, falou, e aí? Você vai ter que se dedicar, vai ter que se esforçar, vai ter que, olha, para tantas coisas você vai ter que ir além, você vai ter que ter esforço físico, você vai ter que ter determinação, e você vai precisar blindar as suas emoções, porque vai chegar pessoas para você e vão dizer assim, você pretende mudar quando para essa casa? Se você falar assim, daqui 1 ano eu estou morando, fala, que 1 ano, rapaz, você está doido, 1 ano, rapaz, você já viu o preço do ferro? Quem já passou por isso aí? Você já viu o preço disso? Já viu o preço daquilo? Ih, rapaz, se prepara, hein? Prepara o bolso, porque vai ficar caro. Por isso que você precisa treinar o seu ouvido para construir a tua arca. Às vezes, alguns exemplos pequenos podem nos fazer refletir para o lado da salvação. Eu aceitei Jesus, estou inserido dentro de uma denominação, mas eu não ando com determinação, eu não ando com esforço, eu não tenho me blindado, eu não tenho caminhado junto, eu não tenho tido ações físicas, eu não tenho blindado o meu emocional, eu tenho para tudo menos para Deus. Algumas coisas interessantes, que os dias mudaram. O primeiro dia, eu faço assim, quase que certeza, né? Que Noé não tinha levantado nem a viga mestra. O primeiro dia ele teve que correr atrás de madeira, e não foi só um dia. Mas quando ele terminou a arca, no capítulo 7, quando ele terminou a arca, o Senhor disse para ele, entra na arca, você e sua família. Ele entrou. A última vez que Noé olhou para onde ele morava, foi antes de entrar na arca. Deus às vezes vai mudar geografias para que a gente mude, porque às vezes a gente está muito mal acostumado. Aí Deus precisa mudar o que está ao nosso redor, para ver se a gente também muda. Deus às vezes vai nos levar em alguns ambientes que vão nos trazer algumas dores, alguns sentimentos, para que Deus depois fale, você sabia que não era para estar aqui, você que veio. Deus às vezes vai fazer mudanças, de maneira que a gente vai se assustar. Construir um barco imenso foi algo difícil para Noé. Não havia um corpo de água, não havia um poço, não havia nada para que dissesse assim, não vai brotar água dali. Fé pura. Noé, ele continuou trabalhando, continuou se esforçando, e no 7º dia, aliás, no primeiro dia, quando ele termina, o Senhor fala para ele, entra. 7 dias depois, o Senhor fecha, sela, e começa a chover. Jesus vai voltar, Santa Igreja do Brasil para Cristo. Jesus vai voltar. Talvez eu morra antes dele voltar, do jeito que a Bíblia fala, mas eu posso estar descansando no Senhor. Os que ficarem aqui, talvez a geração, porque a gente não sabe, isso não vai mudar. Ele vai voltar, e quem estiver preparado, ainda vivo, vai se encontrar com Ele. Quem estiver descansando, vai se encontrar com Ele também, primeiramente. Mas hoje, algumas coisas na sua vida, algumas coisas na minha vida, o Senhor tem dito para nós, você quer isso, você quer aquilo, você deseja isso, você deseja aquilo. Um dia o Senhor disse para o profeta Ageu, diga para esse povo, é tempo deles estocarem a casa dele, enquanto a minha casa está lá daquele jeito.
Será que não bastou o que já viveram no tempo na Babilônia? Cada um de nós precisa construir a sua arca individual. Você precisa se salvar enquanto pode. Você precisa se salvar enquanto pode. Você precisa se salvar enquanto pode. Você precisa levar as coisas de Deus mais a sério enquanto pode. Você precisa ser mais disciplinado com as coisas de Deus enquanto pode. Você precisa orar mais enquanto pode. Porque qualquer hora dessa a gente vai ter que orar num leito. Qualquer hora dessa a gente vai ter que orar por alguém que um espinho teve que entrar para que Deus nos curasse, para que Deus nos salvasse. Porque Ele é amor, não quer que a gente se perca. Você precisa se salvar enquanto pode. Pare de ficar justificando. A igreja não corresponde. Isso sou eu. A igreja não corresponde. A igreja não faz. Ainda tem gente aqui que está trabalhando e não é dizimista coisa nenhuma, mas quer. Pare de se justificar por essas pessoas que não dizimam, claro, porque senão você vai acabar morrendo infartado. A igreja não corresponde, então a gente não vai investir mais, vai fazer isso. Pare de se justificar. Salve você. Paulo dá um conselho para Timóteo. Timóteo, salva você mesmo, porque você salvando a você, você vai salvar muitos. Você precisa se salvar, irmão. Você precisa se salvar. Seu marido não quer nada. Você ama o seu marido, mas você não pode levá-lo para o céu. Mulheres, vocês entenderam? Você ama teu filho, ama tua filha, mas se ele já tem raciocínio normal de gente, você pode pregar, você pode ensinar, você deve pregar em tempo e fora de tempo, mas você não pode levá-lo. Por que não pode? Porque é uma decisão pessoal. É uma decisão pessoal. Entregar a Jesus a sua vida. Pastor, eu não vou fazer. É com você. Eu estou pensando. Salve você. Salve você. Construa a tua arca. Talvez o que a gente está fazendo agora, talvez, eu estou dizendo talvez, o que a gente está fazendo agora não faz nenhum sentido, porque ainda não está chovendo, porque não tem um olho d'água, porque estão rindo, porque estão zombando, porque as mãos estão com calos, porque estou machucado. Não faz sentido. Não faz sentido. Faz 5 anos que eu estou orando por isso. Faz tantos anos que eu estou orando por isso, ainda não aconteceu. Para Noé, não era questão de fazer sentido, era questão de obedecer, determinação, é questão de esforço, é questão da pessoa agir fisicamente e blindar o seu coração. Querido, essa terra está caminhando para um tempo de fim. A igreja do Senhor Jesus não será. Pode levantar reino, pode levantar governo, pode nos tirar daqui. Nós vamos continuar adorando o Senhor debaixo de árvore, no porão de casa, no teto, no alçapão, porque a igreja é do Senhor Jesus Cristo. Você precisa salvar você. Você quer que alguém faça por você? Geralmente a gente fica esperando as pessoas mudarem para que a gente mude. Não, não e não. Você muda. Paulo escreve lá no livro de Gálatas, se não me falha a memória, ou Efésios, que a nossa oração é Efésios. A nossa oração de homem não sobe quando nós estamos desalinhados dentro de casa. Em contrapartida, vale também para o outro lado. Mas se o meu cônjuge, se a tua cônjuge não quer nada, faça você. Chegará um dia que as trombetas vão tocar, se a gente estiver aqui. Você já pensou, irmãos?
e a gente olhar e ver a roupa de alguém caiu no chão, o tênis de alguém. Meu irmão, se isso acontecer, já deu ruim para quem ficou. Salve-se, construa a sua arca, faça para Deus tudo que tiver ao teu alcance. Você entendeu? Ganhe tempo com Deus. A gente fala assim, perde tempo com Deus, está errado. Ganhe tempo com Deus. Ganhe tempo com Deus. Você que é autônomo, determine as horas, falando, culto eu não troco. Culto eu não troco. Tem gente que não pode, mas tem gente que pode. Falando, nesse horário eu estou servindo ao Senhor. Eu te atendo antes ou te atendo depois, mas nesse horário é meu horário. Esforce. Comece a ler a Bíblia esse ano, se você não leu a Bíblia pelo menos uma vez. Se você quiser, a gente te dá alguns moldes, alguns modelos para você ler a Bíblia. Pastor, eu já li a Bíblia uma vez, mas você tem que ler sempre, porque a palavra se renova. Troca as músicas e ponha louvores para você ouvir. Salve você, salve o teu ouvido, salve a tua boca, salve o teu corpo, enquanto pode. O dia em que Noé terminou a arca, o Senhor disse, entra. Sabe quem estava do lado de fora da arca? A multidão. Não todos ainda. Quando a arca está pronta, eu fico imaginando as pessoas olhando e falando, não é que ele fez? Agora eu fico imaginando o dia que os animais começaram a entrar na rampa. As pessoas olhando e falando, esquisito esse negócio aí. E alguém fala, isso é nada, rapaz, isso aí deve ter feito uma ervinha lá e teve 100 anos para domesticar esses bichos aí, rapaz. Não é aracnídeo, ele fica só na cabeça dos outros. Fumaça. E os animais subindo. 7 dias. O 7º dia. A Bíblia não fala que hora, só diz que foi assim, ó. O Senhor selou. E no mesmo instante, começou a chover. Quem nunca viu chover, viu pela primeira vez, e era aquela geração, inclusive Noé. Assim, o nosso Jesus voltará para buscar aqueles que estão lavados e remidos no seu sangue. Construa a sua arca, meu irmão. Você precisa correr atrás da parte que cabe a você. Deus já liberou para você algumas bênçãos especiais aqui essa noite, bênçãos materiais, mas você precisa correr. Não faça como alguns que recebem a bênção e se esquecem da casa, se esquecem de Deus. Dê para Deus o seu melhor. Diga mais uma vez, eu preciso dar o meu melhor para Deus. Não estou falando só de dinheiro não, querido, porque alguém vai falar dinheiro. Não, estou falando de tempo, qualidade. Construa a tua arca com os teus filhos. Sai um pouco dessa porcaria de TV e gaste um tempo de oração com os teus filhos. Mostre para ele que a oração Deus responde. Leia textos da Bíblia. Faça devocionais, mãe. Construa a tua arca. Cuide mais da tua casa. Cuide mais de você. Faça mesa bonita de jantar, de almoço. Valorize a família que você tem. Pastor, mas aqui em casa só eu e ele, só eu e ela. Poxa, não é não, tem 5 lá. Valorize. Construa a tua arca. Crave na memória da tua família que você ama ela, é apaixonado por ela. Crave na tua família o horário de culto. Crave momentos com Deus. Salve-se enquanto você pode. Pare de gastar tempo com aquilo que não é construção. Um dia isso aqui vai ficar. Irmãos, eu tenho ido no hospital quase que semanal. Eu tenho visto muita gente sofrendo. O cemitério está cheio de sonhos que foram sepultados, talentos que Deus um dia deu e não foram colocados em prática. Não seja órfão de Deus. Alinhe-se
Salve-se enquanto você pode. Pastor, a maioria está falando. Você quer ir com a maioria? Deixa eu te dar um conselho. A maioria matou Jesus, matou o Filho de Deus. Sabe o que eles disseram ainda? Que caia sobre nós e nossos filhos as consequências. Foi isso que eles disseram. Mulheres, fiquem em pé essa noite, por favor. Todas as mulheres. Deus está aqui, viu, irmão? Alguns não acreditam, mas Deus está aqui. Levante as suas mãos para o alto. Eu profetizo sobre a tua vida como ministro dessa casa. Eu profetizo na tua vida que você vai receber uma unção especial de Deus, um amor diferenciado. Deus há de tocar em você. Deus há de tocar em você. Você vai ter uma semana diferente em nome de Jesus. Você vai ter uma semana diferente em nome de Jesus. Esta semana em nome de Jesus, você vai ter uma semana cheia. Eu estou dizendo cheia da presença de Deus. Não vai haver espaço para murmurar. Não vai haver espaço para reclamar. Receba uma semana abençoada, mulher, em nome de Jesus. Sente-se, mulheres, pode vir o louvor. Homens, fiquem em pé. Aleluia. Os que creem, levante suas mãos para o alto. Que Deus te dê uma semana cheia da presença dEle. Que Deus te dê uma semana sacudida. Uma semana onde você olha, uma semana onde você não entende o que Deus está fazendo, uma semana onde você não compreende o que Deus está realizando. Receba esta semana, olha, palavras que você não falava, coisas que você não fazia, que esta semana você viva coisas que você não viveu, que esta semana você ministre sobre a tua casa, que esta semana Deus te surpreenda com aquelas orações que você estava fazendo há muito tempo. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Alex, fique em pé em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Vem cá, Luiz Antônio, por favor.